Oh Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor está concedendo a mim, por mais um dia que o Senhor está concedendo a nós, a cada um que me ouve, a cada um que está aqui presente, a cada um que vai partilhar esse vídeo com mais alguém, a cada um que vai se conectar com as palavras de Deus, a cada um que acordou na esperança de que hoje o dia será diferente, na esperança de que hoje o dia o Senhor deu a ele para fazer as coisas diferentes. A cada dia uma oportunidade para fazermos tudo diferente. Pai, te agradeço por Senhor continuar nos guardar em suas mãos, em sua guarda. E só tenho a agradecer e dizer, Pai, muito obrigado. Assim orei, confiante em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos entrar numa nova jornada. Para quem não sabe, nós terminamos há pouco os livros históricos, na qual tem história, que começa do livro de Josué e termina no livro de Esté. E a partir de hoje vamos entrar nos livros poéticos, que são o livro de Jó, que vai terminar em Eclesiastes, se não estou em erro, termina em Eclesiastes, os livros poéticos, na qual tem mais poesia, tem mais coisas para agradecimento para Deus. Eu espero que você desfrute dessa nova jornada, porque terá muitos vídeos, muitos cortes, porque tem palavras que devem ser usadas na nossa oração para aqueles que estão com falta de o que dizer na oração. Não que você vai embelezar, vai querer agradar a Deus com o que você orar. Não, Deus não quer isso. Deus não quer beleza, Deus quer o coração. Diz que o coração esteja íntegro, diz que o coração seja verdadeiro, diz que o coração ore de verdade. Isso é o que mais importa para Ele. Eu sei que às vezes na oração ficamos com aquela trava sem o que falar. Então, temos aqui os livros poéticos, na qual tem oração, assim como o livro de Salmos. Vamos agora abrir o livro de Jó, no seu capítulo 1, que diz Jó, sua família e sua riqueza. Jó capítulo 1, verso 1 em diante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Jó capítulo 1, verso 6 em diante. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no seu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem,
para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó perde os filhos e as riquezas. Jó capítulo 1, verso 13 em diante. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu conseguia escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A segunda prova de Jó. Jó capítulo 2, verso 1 em diante. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher lhe disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. A visita dos amigos. Jó capítulo 2, verso 11 em diante. Quando 3 amigos de Jó viram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Isofar, o Namatita, tinham combinado ir junto, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele
no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Primeiro diálogo, capítulo 3 até 14. A queixa de Jó, capítulo 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Jó, capítulo 3, verso 1 em diante. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi consumido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas e Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia. Que uma nuvem habite sobre ele. Que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia, e sabem instigar o Leviatã. Escurecem-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz, e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não morri ao nascer? Porque não expirei ao sair do ventre da minha mãe. Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu o mamasse. Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque o miserável continua vivendo. Jó capítulo 3, verso 20 em diante. Porque se concede luz aos miseráveis e vida aos que de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. A primeira fala dele a faz. Jó capítulo 4, verso 1 em diante. Chegou a sua vez de sofrer. Jó capítulo 4, verso 1 em diante. Então Eliafaz, o temanita, tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência ao ser atingido. Você fica apavorado, você não tem confiança no seu temor a Deus, não tem esperança na integridade dos seus caminhos. Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os restos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Como o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa,
e os filhos da Leó andam dispersos. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Jó capítulo 4, verso 12 em diante. Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas. Sobrevieram-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconhecia a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados com a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. O ser humano nasce para o sofrimento. Jó capítulo 5, verso 1 em diante. Grite agora, para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são oprimidos nos tribunais, e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio de espinhos, e o sedento suga os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Há esperança para os pobres. Jó capítulo 5, verso 8 em diante. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém, Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim, há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa a sua própria boca. As mãos de Deus curam. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias Ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome Ele livrará você da morte. Na guerra, do poder da espada, você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome, você dará risada, e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses, e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará, e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice, você descerá à sepultura. Como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Resposta de Jó. Jó capítulo 6, verso 1 em diante. Por que prolongar a vida se o fim é certo? Jó capítulo 6, verso 1 em diante. Então Jó respondeu:
Se a minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que as areias dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Meus amigos me enganaram. Jó capítulo 6, verso 14 em diante. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado. Quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudarão em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Vejam que não estou mentindo. Jó capítulo 6, verso 24 em diante. Ensinem-me e eu me calarei. Mostre-me em que tenho errado, como são persuasivas as palavras retas, mas o que a repreensão de vocês repreender. Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançarem sorte e serão capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. A iniquidade em meus lábios. Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? A vida é uma luta sem fim. Não é verdade que a vida do ser humano, a vida é uma luta sem fim. Jó capítulo 7, verso 1 diante. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista, como um escravo que suspira pela sombra e como um trabalhador que espera pelo seu salário. Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro,
Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Deixa-me em paz. João capítulo 7, verso 9 em diante. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para sua casa. E o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca. Na angústia do meu espírito falarei. Na amargura da minha alma não me queixarei. Será que eu sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas sob guarda? Quando digo o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Por isso prefiro ser estrangulado antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem? João capítulo 7, verso 17, em diante e último de hoje. Que é o homem para que tu lhe deis tanta importância, para que deis a ele atenção, para que a cada manhã o visites e que a cada momento o ponhas à prova? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procurares, já terei desaparecido. E assim acabamos de ler mais 7 capítulos do livro de Jó. E como lemos e como vimos, eu sei que as perguntas que Jó fez são perguntas que muita gente acaba encontrando-se e fazendo também a Deus no momento das aflições. Jó foi tentado, Jó foi colocado à prova. E uma coisa que os seus amigos trouxeram é: Jó, tu, assim como você que me ouve, ou assim como muita gente que me ouve, são o tipo de pessoa que quando alguém passa por aflição, estão aí para dar o braço a torcer, estão aí para levantar essa pessoa, estão aí para dar a sua mão, para dar a sua garra, o seu apoio. Mas quando chega a vossa vez, é o momento de reclamar, é o momento de fazerem perguntas. Muita gente encontra-se, assim como Jó encontra-se nesse livro, nessas perguntas, perguntando o que mal fazem, porque veem que os seus caminhos são retos e que tentam de tudo obedecer à voz do Senhor. Mas parece que ainda assim há sofrimento para os justos, há sofrimento para aqueles que obedecem. E assim como os amigos de Jó disseram a ele: tenha fé, porque ao homem qual homem é injusto a Deus? Qual homem é injusto ao seu Criador? Qual homem é perfeito ao seu Criador? Se aos anjos também há perfeições e imperfeições, quanto mais nós que somos feitos de barro e vivemos na terra de barro. Jó abençoava muitos, e eu creio que você abençoa muitos, mas mesmo assim você passará por aprovações. E eu quero dizer: Deus, obrigado pelo dia, obrigado por tudo e pela pessoa chegar até aqui nessa leitura. Senhor, sê com ele e responda as perguntas que ele tem. Mostre a ele que essa aprovação é mera passageira e que a vida continuará. E que pensar na morte, assim como Jó pensou várias vezes, não é um caminho, não é uma escolha, não deve ser. Espere no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. E Pai, obrigado pela noite, pelo dia que o Senhor concedeu a cada um de nós. Senhor, abençoe a noite de cada um que ouve, abençoe a cada pessoa que ouve, que essa mensagem chegue a mais pessoas, com a ajuda da pessoa que ouve, partilhando com as outras pessoas. Pai, graças te dou, porque o Senhor é bom e tem sido bom para conosco todos os dias. Assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.